Nessa meditação, véspera da quarta-feira de cinzas, dia de uma madrugada onde muitos e milhões de pecados foram cometidos, a meditação que Santo Afonso traz ao nosso coração e que eu quero trabalhar com você nessa manhã é: o pecador expulsa Deus do seu coração. Jó 21:14. Retira-te de nós, pois não queremos conhecer os teus caminhos. Esse é o brado da alma que não quer seguir Cristo. E ordena ao seu Senhor que saia, mas não ordena isso com as palavras. Como diz São Gregório, ele ordena isso com a vida dele. Rejeitando aquilo que é celeste, aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, e aderindo àquilo que não é de Deus. Porque eu não preciso simplesmente ir no lugar oculto, buscar coisa errada para mim não aderir a Deus ou dar concessão a Satanás. O fato de eu não ser obediente a Deus porque eu não tenho meio termo. Mateus 5,37, dizei somente sim se for sim e não se for não. O que passa disso vem do maligno. A pessoa, ela acha que o fato dela não buscar coisa errada, não estar cometendo pecados graves, adulterando, roubando, matando, ela está servindo a Deus. Não, meu irmão. Servir a Deus, honrar a Deus e dar a Deus o trono da sua alma, um lugar de honra dentro do teu ser, é vivenciar os seus mandamentos. Por isso que ele vai dizer em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Primeira coisa, João 14:15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então como que eu amo a Deus? Guardando os mandamentos dele. Ah, mas é muito duro, Guilherme. Ah, mas aí eu vou... em relação à castidade, não pecar contra a castidade, a igreja fala para isso e para aquilo, eu vou ter um monte de filho, aí não dá. Meu irmão, você quer dar a Deus o direito dele na sua alma, porque faz mais de 2 milênios que essa igreja existe. E todos aqueles que foram coroados com a bem-aventurança celeste mataram e sacrificaram a sua vontade para fazer a vontade dele. Você acha que você, depois de 2000 anos, vai ter poder de palavra diante de tantas pessoas que sofreram nessa terra para ficar com a vontade de Cristo e vai ser coroado? Lembro do testemunho de uma santa que eu ouvi agora, Frei Paulo Maria falando, foge até o nome dela, uma leiga, onde o seu marido não acreditava na sua conversão. Ela começou a se aproximar da Igreja Católica, e aí nós sabemos que um dos mandamentos de Cristo é perdoar aqueles que vos ofenderam. Então esse marido, para provar da fé da sua esposa, ele começou a bagunçar no seu casamento. Então começou a tratar ela mal, começou com coisa leve, e ela amando ele, respeitando ele e zelando pelo seu matrimônio. Daqui a pouco ele começou a adulterar, e a mulher do mesmo jeito, inabalável. Percebendo que essa mulher tinha uma fibra a Deus tremenda, não abandonava o barco, não caía em blasfêmia, não desanimava. Ele fez uma coisa terrível. Ele trouxe a sua amante para dentro da sua casa, para ver se a sua mulher quebrava o barraco. E aí ela continuou cuidando dele e até cuidando dela. O que acontece? Essa mulher morre. Não vê a conversão do seu marido. Depois da morte dela, percebendo a fidelidade dessa mulher a Deus, esse marido se converte e começa a propagar o testemunho dessa mulher. Com a sua vida desgraçada, como diz esse título de hoje, o pecador expulsa Deus do seu coração. Ele expulsava Deus do seu coração, mas diante de uma coluna, de uma pilastra de fé, que foi aquela mulher, se eu não me engano,
Santa Juliana, Beata Juliana, e tem o sobrenome dela. Aquele homem começa a divulgar até que o processo, né, de canonização dela se instaura. Meu irmão, quem que tem estrutura para viver isso nos nossos tempos de hoje? Ninguém. Agora, Deus permitiu, Deus mandou isso? Não, Deus não manda pecado para ninguém. Deus é inacessível ao mal, mas Deus permite, e permitiu na vida dessa mulher, para que ficasse pela história inteira, que nenhum daqueles que confiaram em Deus foram confundidos, como diz o Eclesiástico 2, versículo 11. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso custa. Deixa o continho de carocha, deixa o continho de fada, deixa a fábula de lado, porque o evangelho é duro. Primeira coisa, guardar a palavra dele. Segunda coisa que ele fala, e o meu pai o amará. Qual que é a consequência de guardar a palavra do filho? O pai vai te amar. O pai vai te amar. Assim como aquele menino que se aproxima de Cristo, querendo segui-lo, e Jesus fala para ele, viva os mandamentos. Ele fala, eu já tenho vivido. Diz a palavra que Jesus o ama. Por quê? Porque ele vivia os mandamentos. Só que agora esse jovem quer ser santo. Além de viver os mandamentos, ele quer dar um passo a mais na santidade. Aí Jesus fala, então você quer ser santo, meu filho? Vai, pega os teus bens, vende, dá aos pobres e me siga. Porque a vivência do santo é dar a Deus não só o necessário para se salvar, mas é amar a Deus, vivendo, guardando os mandamentos e o honrando acima de tudo e de todos, e fazendo e sacrificando aquilo que Deus não pediu. O santo, ele dá a Deus aquilo que ele não pediu. É um amor em excesso. E aí ele finaliza, e faremos nele morada. Aquele que vive em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores. Aí a pessoa, ela começa a se tornar um outro Cristo nessa terra. Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas nessa escada, o primeiro degrau é a vivência dos mandamentos. As pessoas falam tanto de dons hoje do Espírito, né? Dons espirituais, e eu não sou contra. Tanto que nós vivemos a abertura para os dons, somos abertos para os dons. Mas antes de chegar nos dons, tem uma longa etapa, meu irmão, de conversão, de mudança, de ascese, de mortificação, de renúncia, de luta contra o pecado, de desejo de dominar a língua, de desejo de dominar o olhar, de desejo de dominar a escuta, a curiosidade excessiva de saber o que está acontecendo. Vou dar uma olhada aqui no Facebook, vou dar uma olhada aqui no Facebook da pessoa que ela postou, né? Preciso saber, a curiosidade. Vou entrar aqui no Shopee, vou entrar aqui no Mercado Livre, na Amazon, para ver se tem alguma promoção. A curiosidade, ela não precisa, mas ela quer. Dá uma olhadinha, de repente, vai meia hora, uma hora e meia, 2 horas, gastada em bobeira, vidinhos e tantas coisas, porque o demônio vai pegando a gente naquilo que a gente mais gosta. Mas não é pecado ver um vidinho de engraçado, de sei lá, de uma coisa que eu gosto. Não tô falando de pecado, eu tô falando de gastar tempo. Aonde você está gastando o teu tempo? Porque tudo aquilo que eu gasto com algo mundano, eu tô tirando de Deus. Presença que eu podia estar rezando um terço, um rosário, lendo a Bíblia, lendo um livro de santo. Aí você conversa com 90% dos católicos. E aí você fala, e aí, cara, o que você tá lendo? Vixe. O que você tá estudando? Vixe. Eu tenho um monte de livro lá em casa, mas ler... E Santo Afonso diz que esses livros que você investiu, eles vão ser colocados na balança do teu juízo. Para aqueles que leram porque não viveu. E para aqueles que não leram porque estava ali aquilo que podia instruir a pessoa numa vida com Deus. E ela não quis. Preferiu outra coisa.
É disto exatamente que o Senhor se queixou a Santa Brígida, dizendo que é tratado pelos pecadores como um rei expulso de seu trono, no qual vai ser substituído por um salteador. Quantos pecados foram cometidos nesses dias e ainda vão ser nesse último? Cabe a mim, cabe a você, dar a Deus aquilo que é mais sublime: participar da Santa Missa. A única coisa que pode apaziguar a ira de Deus é a Santa Missa, onde o próprio Cristo se oferece, mais uma vez, em expiação, em reparação pelos nossos pecados. Que Deus nos dê a graça de bem comungar, que Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento interceda por nós, para que, encerrando esses dias de blasfêmias, sacrilégios e ultrajes, onde o mundo cava sua própria fossa, aqueles que foram separados por amor a Deus dessa via suja possam se unir em reparação ao seu Sagrado Coração e fazer uma boa quaresma, com muita penitência, com muita mortificação, com muito desejo de se unir ao Cristo crucificado.